Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou a musicista e mestranda em etnomusicologia, Genaína Lemes da Silva, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Hoje, o programa será dedicado sobre as memórias das bandas escolares no Rio Grande do Sul na década de 60. E para conversarmos conosco a respeito desse assunto, estamos recebendo a presença de Carlos Fernando Carvalho Rizon. Carlos Rizon foi aluno da Escola Estadual Júlio de Castilhos de Porto Alegre e integrante da banda marcial Juliana na década de 60. Formou-se em medicina e retornou à escola com a missão de reativar a banda, que permaneceu sem atividades por mais de 30 anos. Atualmente, é o coordenador da banda Juliana e organizador do livro O Bombardino Amassado, que conta histórias da banda marcial Juliana entre os anos de 1960 a 1972. Para darmos início à nossa conversa, gostaríamos de saber como era o movimento de bandas escolares no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre na década de 60, Rizon, e quais bandas que você poderia citar que fizeram parte desse movimento? Tinha uma concorrência muito grande para conseguir uma vaga para tocar na banda. Era uma realização o aluno conseguir tocar na banda da sua escola. E todas as escolas principais, eu cito assim como as Dores, Colégio das Dores, Nossa Senhora das Dores, o Rosário, Colégio São João, La Salle São João, o Julinho, Rui Barbosa, Parobé. Todos os maiores colégios tinham bandas belíssimas e eram bandas grandes, eram bandas assim que o efetivo era pelo menos 100 integrantes. Tinham bandas com 120, 180. Uma particularidade é que eram bandas grandes, com grande volume de som, mas que a maioria dos seus integrantes não fazia leitura musical. Eles aprendiam de ouvido e uma das tarefas do regente era traduzir da partitura em posicionamento nos instrumentos, nos pistos, que eram numerados de 1 a 3, então ele traduzia a partitura musical naquela numeração e as pessoas então decoravam aquilo. Obviamente que para preparar uma música na época demorava bastante, quase um mês para preparar. Então as pessoas, os integrantes se preparavam basicamente que era por grande desfile cívico, né, que tinha em setembro. E tinha uma concorrência muito grande entre as bandas. Naquela época, as direções escolares, as secretarias municipais, estaduais de educação, elas incentivavam a criação de bandas escolares? Sim, era uma outra política, né? Tinha uma verba específica para isso nas secretarias municipais, e especialmente nas estaduais. A banda marcial do nosso colégio, do Julinho, as primeiras verbas ela conseguiu na secretaria estadual, mas também tinha uma participação muito grande na Associação de Pais e Mestres, que colaborava muito para as bandas. Lá no Julinho, a primeira remessa grande de instrumentos foi com recursos da Associação de Pais e Mestres e também do Grêmio Estudantil. Em 1964, quando a banda renovou seus instrumentos, o professor Magadan, que é tido como patrono da nossa banda, foi o diretor que naquele período mais impulsionou a banda do Julinho. Ele, pessoalmente, ele foi a São Paulo com recursos da Associação de Pais e Mestres, que apoiava muito a banda, e comprar os instrumentos. Então os recursos vinham dali, mas a gente conseguia alguma coisa de verba institucional, o que hoje
é praticamente zero. E como que era a relação da comunidade com as bandas escolares? Era uma coisa muito interessante, sabe? A comunidade gostava muito. Como o Julinho, no nosso caso, e assim as outras escolas eram assim. As escolas que tinham turnos noturnos, a gente não podia ensaiar, porque o ensaio da banda sempre era no final da tarde e pegava o turno noturno, né? Então o que a gente fazia? A gente saía para a rua, tocava na rua, no Parque da Redenção, e até chegar lá nós íamos tocando pela rua. E o povo adorava, e os carros não reclamavam, não buzinavam. Então era uma outra concepção, era uma outra cultura, em que a comunidade, através desses gestos de apoio gostavam muito das bandas, né? E como que se deu a formação da banda juliana, banda do Colégio Júlio de Castilhos, e em que ano isso ocorreu? Você poderia contar um pouco desse contexto histórico para a gente? Sim, antes de 1960, na década entre 1940 e 1950, já existia no colégio uma fanfarra. Isso pelo depoimento de alguns ex-alunos, que era uma fanfarra de tambores, basicamente. Mas ela se tornou uma banda marcial foi em 1961, por vontade do então diretor da escola, que era o professor Werner Kehl, que designou, então, o professor Rubens Souza, o vulgo Bruxo, que era um professor de educação física, para organizar a banda marcial. Foi quando ela teve o primeiro aporte de recursos para renovar seus instrumentos e se tornar uma banda marcial, não mais uma fanfarra, simplesmente com tambores, mas com instrumentos de sopro e com maior recurso. Então, a data da fundação da banda marcial juliana foi no ano de 1961. Vamos ouvir agora a música In the Stone, interpretada pela banda do Colégio Gonzaga de Pelotas, banda que foi fundada no ano de 1958. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Janaína Lemes da Silva e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Vocês acabaram de ouvir In the Stone, interpretada pela banda do Colégio Gonzaga de Pelotas. Estamos aqui com Carlos Rezon, falando sobre as memórias das bandas escolares no Rio Grande do Sul na década de 60. Rezon, conte-nos um pouco de como se deu a sua inserção como componente da banda do Julinho. Bom, eu entrei no Colégio de Castilhos em 1961. Na época, o colégio tinha em torno de quase 6.000 alunos, era muito difícil, tinha exame de admissão. E logo que eu entrei no colégio, já vi, na escola tinha o grande movimento em função da banda. Uma concorrência grande e uma oportunidade para os alunos praticarem a música.
E tinha um outro aspecto também. Tocar na banda tinha um status. E um status perante as meninas. Então, vestir o fardamento da banda significava uma coisa diferente, um status dentro da escola, praticando música. Então, aquilo nos atraía. Além do aspecto musical, era uma escada, né? uma forma de conquista. Né? Incrível, mas isso existia. E logo me senti atraído pelo tipo de música praticada, pela disciplina. Eu vim assim de uma família muito bem estruturada, com limites familiares, enfim, e me ambientei logo naquele grupo, né, de alunos que faziam a gestão independente de qualquer professor, eram os próprios alunos. Então, isso era uma característica do Julinho. Ele sempre dava, e até hoje é assim, uma coisa incrível, né? O Julinho dá chances para iniciativas e liberdade de iniciativa para os alunos. E então nós nos sentimos grandes, né? De fazer uma gestão de um grupo grande de alunos. Era como o Grêmio Estudantil. Participar do Grêmio Estudantil era uma coisa, tinha eleições. Participar da banda também era um diferencial. Na década de 60, haviam concursos e festivais de bandas no Rio Grande do Sul? Sim, existia a Rádio Record. Aqui eu tenho a impressão que no Brasil era a Record que organizava esses concursos, e aqui eu tenho a impressão que era a difusora, né? A radiodifusora, que era afiliada da Record, era uma coisa assim. Mas era uma emissora de rádio que organizava, e uma particularidade é que não tinha diferenciação entre as categorias, era uma categoria única. Não importava se a banda era marcial, se era fanfarra, se tinha só tambor, se tinha corneta, se tinha bombardino, se tinha... Era a melhor, né? Que tinha a melhor pontuação entre todas, era a que ganhava. E tinha, sim, um recurso anual, e nós, nesse período que a banda existiu, de 1961 até 1972, nós obtivemos um título estadual, em 1969. E em que local ocorriam esses concursos? Variava. Ou era na João Pessoa, existia antigamente na João Pessoa uma pira da pátria, existia ali na João Pessoa, ou era na Osvaldo Aranha, onde é o BRIC, ali eles faziam os eventos, na Borges de Medeiros, a partir do viaduto, e a área de dispersão era lá embaixo, onde é hoje o mercado público, e na Farrapos. Então, de acordo com o recurso técnico, a organização da mobilidade urbana, eles designavam um desses lugares, mas sempre era... Um ano era num lugar desses, em algum desses pontos que eu citei. E quais os instrumentos musicais que eram mais comuns e mais encontrados nas bandas naquela época? As bandas, 50% era tambor, né? Tanto que eu sempre toquei tambor na banda, né? Tarol, enfim. E por incrível que pareça, o pessoal da bateria, até pelo posicionamento na banda, a bateria sempre vinha na frente. Quase sempre a liderança saía do pessoal da bateria. Então, 50% da banda era bateria. Os outros 50% eram principalmente cornetas. Tinham poucos trompetes, poucos trombones, praticamente nenhum instrumento de palheta. Eram mais instrumentos para fazer acordes. Mas tinha muita corneta, tinha muito clarim, tinha muito cornetão, tinha muito a tubinha,
são instrumentos que têm quatro notas básicas, enfim, e dali faziam show. E eventualmente tinham alguns instrumentos de mais recurso, mas eram poucos. Por que a banda do Julinho encerrou suas atividades? Em que momento isso ocorreu? E teve alguma relação com a opção política da escola ou alguma falta de apoio? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que uma coisa decorreu da outra, né? E a questão política eu acho que não foi da escola, foi do país como um todo, né? Que o país passava por aquele período da administração militar, do governo militar, e que aquele período houve um impulso muito, muito grande, as bandas prosperaram, mas depois, quando mudou essa política administrativa, houve, nós da medicina dizemos anticorpos, né? Foram criados anticorpos e tudo, eu acho que isso foi um fator, eu acho que tudo que lembrava a questão do militarismo não foi dado prioridade política, né? Então as verbas começaram a desaparecer. Eu lembro que em 2006, quando eu reativei a banda, eu fui à busca de recurso para a banda e tivemos uma entrevista com a então secretária de Educação e expliquei qual era o objetivo, que era a inserção social, introduzir a música e com a música os valores que ela traz, que são importantes não só para o músico, mas para qualquer segmento profissional, se é ordem, disciplina, hierarquia, trabalho em conjunto. Fiz um esforço enorme para explicar que nós queríamos praticar música e somente a música, e ela encerrou a entrevista dizendo para nós o que foi uma grande decepção. Esse tipo de iniciativa não nos interessa porque militariza muitos alunos. E encerrou a entrevista. Bom, então nós entendemos que a política, né, não era... nós nunca íamos conseguir recurso porque a política era outra, né? Então, nunca conseguimos isso. Para encerrar esse bloco, vamos ouvir Aviação Embarcada, interpretada pela Banda Marcial La Salle Carmo de Caxias do Sul, que teve sua fundação em 1958.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Janaína Lemes da Silva e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Vocês acabaram de ouvir Aviação Embarcada, interpretada pela banda marcial La Salle Carmo de Caxias do Sul. Estamos aqui com Carlos Rizon, coordenador da banda Juliana, da Escola Estadual Júlio de Castilhos de Porto Alegre, falando sobre as memórias das bandas escolares no Rio Grande do Sul. Rizon, nós já falamos um pouco a respeito disso, mas na década de 70, muitas bandas escolares deixaram de existir, encerrando suas atividades. Você acha que a questão política daquele momento pode ter contribuído para essa situação ter ocorrido? Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que essa foi uma grande contribuição, né, para o final das bandas, foi a falta do incentivo, da decisão política de designar recursos para as bandas, porque as bandas praticavam alguns valores que não eram muito coerentes com a política da época, né? Com o fim do governo militar, porque na banda se praticava aquilo que o governo militar fazia, que era disciplina, ordem. Então aquela onda de liberalismo, aquela coisa de todo mundo pode tudo, né? A banda perdeu espaço. Eu acho que não há dúvida que a questão político da época contribuiu muito para isso, sabe? Olha, para esse tipo de atividade, não, vamos dar recursos agora para rock, para outro gênero de música, mas banda marcial, especialmente pelo nome marcial, sempre reportava a questão da memória do regime político de que o país acabara de terminar. A grande maioria das bandas escolares na década de 60 usava justamente essa nomenclatura marcial que nós estamos falando, junto ao seu nome. Hoje em dia, você acha que essa nomenclatura causa algum tipo de preconceito ou estranhamento? Como explicar a falta de apoio para o fortalecimento e manutenção das bandas escolares atualmente? Esse nome marcial, ele traz, né, no bojo essa lembrança, né, esse vínculo eventual com coisa militar, e que não é absolutamente, não tem nada a ver, né? Tanto que quando a banda terminou, a banda do Julinho, ela mudaram o nome, ela se chamava Banda Musical Juliana. Quando nós reativamos por uma questão assim de nostalgia, de lembrança, de tradição, nós resgatamos o nome original de banda marcial, embora a banda seja uma banda musical. Ela participa nos concursos sempre na categoria de banda musical, mas a denominação jurídica, a pessoa jurídica da banda, da sociedade que nós criamos, é a Associação da Banda Marcial Juliana. Há um consenso entre as antigas bandas marciais de que esse nome marcial tem dificultado um pouco o interesse, né, de pessoas integrarem a banda, né? Então, porque acham que a banda toca exclusivamente coisas marciais. Não é. As bandas hoje, o que menos toca são músicas marciais dobrados. Eles tocam todo o repertório, música clássica, música regionalista, música moderna, e predomina esse repertório. As marchas só se utiliza quando a banda se desloca, porque ainda mantém aquela questão de banda de rua, e para se deslocar na rua tem que ser em marcha, para marchar tem que tocar um dobrado, uma marcha. Então guarda essa tradição ainda, mas predominantemente no repertório agora é outro repertório. Inclusive quando as bandas se apresentam, elas se apresentam em formação de concerto, de orquestra, o que não acontecia na década de 60, que era exclusivamente de marcha. Hoje não, hoje predominantemente as bandas se apresentam em forma de orquestra, de
de concerto e eventualmente elas desfilam, até porque desfilar em marcha hoje, os espaços fornecidos pela mobilidade urbana são muito poucos. Tá? Peço licença agora para a realização de uma leitura, um trecho do livro O Bombardino Amassado. O dia em que um OVNI aterrissou no Julinho. No início, não sabíamos exatamente de onde vinham aquelas estranhas criaturas que algum OVNI havia deixado na porta do Julinho. Falavam uma linguagem nada comum entre nós terráqueos. Macetas de bumbo, bombardinos, polainas, tarol, talabarte, dobrado, baqueta e por aí ia. Aos poucos, esses 5 seres que vieram na frente para preparar tudo, já faziam parte do cotidiano da escola. Entravam e saíam do colégio como se estivessem em casa, e estavam mesmo. Alegres, felizes, esses simpáticos alienígenas andavam pelos corredores, conversando, rindo, recordando. O lugar preferido para os encontros não poderia ser outro. Era a sala do museu. De lá, retiravam instrumentos musicais da nossa antiga banda marcial juliana. Sabem como é a reação das crianças quando encontram um brinquedo que estava perdido há muito tempo? Pois a reação deles era a mesma. Rison, como se deu o retorno da banda juliana e como ela se mantém? Não foi fácil. Durante alguns anos, eu fui preparando um reencontro dos ex-integrantes. Isso me custou, eu fui fazendo contatos durante uns 3 anos, 4 anos, que eu fui fazendo contato, endereços, telefones, e promovi um encontro em 2006, e nesse encontro todos levaram as suas memórias, tudo que tinham em casa, de gravações, de fotografias, uniformes, instrumentos, e fiz uma exposição no saguão do colégio. E depois dessa exposição, em que compareceram em torno de 80 ex-integrantes, fizemos uma reunião e todos foram unânimes de que a banda devia voltar. Inicialmente, quem nos deu o apoio foi a Fundação de Apoio ao Colégio Júlio de Castilhos, porque o colégio em si não tinha recurso nenhum. A Fundação, que é uma organização dentro da escola que apoia as atividades da escola, de forma independente e é formada por ex-professores, ela recebeu a banda muito bem e até hoje apoia. Então, inicialmente, a Fundação de Apoio nos acolheu. Depois, nós criamos a nossa própria associação, nos desvinculamos da Fundação juridicamente, mas continuamos e criamos, então, a nossa associação. Essa associação, então, tem pessoas que fazem contribuições mensais de qualquer valor, é depositado em uma conta em nome da associação, e dali nós tiramos os recursos para contratar o regente e comprar e renovar os instrumentos. Como citei, o dia em que um OVNI aterrissou no Julinho é um trecho escrito pelo professor João Alberto Figueiró, diretor, então, do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que escreveu esse depoimento, e esse depoimento encontra-se no livro O Bombardino Amassado. Rison, como ocorreu a ideia de organizar um livro falando sobre as histórias da banda juliana? Isto foi quando eu comecei a fazer o contato com o pessoal que participou da banda. Eu tinha 3 objetivos. Um era resgatar essas memórias, porque cada ex-integrante que eu me encontrava em todas as áreas da vida, em todos os locais, eu sempre encontrava um que era participante e sempre me contava uma história. Então eu tinha 3 objetivos, que era resgatar essas memórias, belíssimas histórias da época que participaram da banda, escrever um livro e fazer uma grande exposição das memórias da banda. Então, a cada contato que eu fazia, dizendo que eu tinha a ideia de fazer uma reunião com os ex-integrantes, um reencontro, eu pedia que escrevessem
aquilo que me narravam, né, nos encontros, porque eu tinha a vontade de reunir esses contos num livro. E eles foram escrevendo e foram me passando esses contos, e que eu juntei e escrevi o livro. São contos reais. Vamos escutar agora um trecho de Alvamar, música interpretada pela Banda Marcial Juliana de Porto Alegre. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Janaína Lemes da Silva e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Vocês acabaram de ouvir um trecho de Alvamar, interpretada pela Banda Musical Juliana de Porto Alegre. O programa já está se encaminhando para o seu final, mas antes de nos despedirmos, gostaria de fazer mais um questionamento a Carlos Rizon, coordenador da Banda Juliana, que hoje esteve aqui conversando conosco sobre as memórias das bandas escolares no Rio Grande do Sul na década de 60. Rizon, o que a banda simbolizava para você enquanto garoto, músico e componente, e o que ela representa para você hoje? Ela representava dentro da escola um status. Tocar na banda era um status, porque era muito concorrido. Então dizer que tocava na banda na década de 60 era algo diferente. Os professores liberavam, inclusive, das aulas para a gente participar dos ensaios. Nós não éramos obrigados a participar da educação física, das aulas de educação física. Os professores só recebiam a
a lista de presença nos ensaios, e com isso a gente não precisava ir nas aulas de educação física. Aquele horário estava preenchido, porque na verdade nós praticávamos educação física na banda através da Ordem Unida. As bandas faziam muita Ordem Unida, o que hoje não ocorre. Hoje é muito pouca Ordem Unida, até para tirar esse aspecto da marcialidade e conseguir mais adeptos. Mas na época as bandas faziam muita evolução, faziam evoluções marchando, e era um espetáculo à parte. E então as bandas tocavam a parte musical num setor e a parte da bateria fazia Ordem Unida em outro local. Depois juntava tudo. Então representava assim um status, né? Todos admiravam muito, professores, alunos. E hoje, o que representa? Eu vejo, olhando para trás, que aquilo que a gente praticava, os valores que a gente aprendeu não só na escola, no Julinho, mas dentro da banda, serviram para as nossas profissões. Basta dizer que hoje o nosso grupo gestor na banda não tem nenhum músico. Todos são profissionais liberais de outras áreas e que não sabem uma nota musical, mas aprenderam coisas ali que valeram muito na vida. Então a gente vê hoje essa chance de botar um norte na vida dos integrantes, das crianças, dos alunos, né, que participam da banda, um norte na vida, ensinando eles através da música a fazer trabalhos em grupo, a se socializar. E esse é o grande valor que eu acho que tem a banda no momento. Rizzo, antes de nos despedirmos, você poderia, por gentileza, nos dizer onde nossos ouvintes podem encontrar o livro Bombardino Amassado e divulgar também a agenda da banda juliana? Uhum. O livro está à disposição lá na sede da banda, que é no próprio colégio, no prédio B, terceiro andar. Nós estamos ali todos os sábados. De manhã tem a escolinha, nós mantemos uma escolinha de ensino da música, e à tarde o ensaio da banda sênior. E nós, então, ficamos no colégio todos os sábados das 9 às 17h30 da tarde. Além disso, à noite, todas as segundas-feiras, nós temos uma reunião nossa da coordenação às 19 horas no mesmo local. Ali poderão encontrar o livro com muita facilidade. A gente sempre, como ajuda da banda, né, a gente pede uma contribuição simbólica, né, que para nós é muito útil. Próximas atividades, né, que a banda vai participar, que estão marcadas. 22 de setembro, um concerto. Todos os anos a gente faz um concerto com algumas bandas. Nós já vamos para a 8ª edição. E esse ano, por iniciativa do regente da banda, Cristóvão de Mendonça, de Caxias, ele vai fazer uma versão da Serra, e nós vamos fazer um grande concerto lá com a participação da banda do Julinho, da banda do Colégio La Salle São João. Dia 12 de outubro, nós temos aqui a Festa Nacional da Música, que já vai para o 3º ano e que foi inserido o segmento de bandas, que não tinha, que é um evento nacional que é apresentado aqui em Porto Alegre, que é organizado pelo Fernando Vieira, um jornalista e radialista, e ele organiza isso, e que vem movimentos de música de todos os segmentos, e ele incluiu as bandas. Vai ser na Redenção, muito bonito, vão participar em torno de 10 bandas. Depois, isso no dia 12 de outubro, Dia da Criança. Depois, dia 18 de novembro, nós temos um grande concurso patrocinado pela Federação de Bandas do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde vão participar em torno de 40 bandas. Depois, no dia 24 dia 18 de novembro, Santa Maria. No dia 17, vai ter um outro concurso sul-brasileiro, organizado por uma outra sociedade, que é a Associação de Bandas e Fanfarras do Litoral Norte, em Capão da Canoa. E depois, finalmente, o nosso concerto, que vai ser 10 de dezembro, no Teatro Dante Baroni. Então, vamos apresentar ali
músicas lindíssimas e provavelmente com a participação de corais, uma banda e coral. Vai ser muito bonito. Carlos Rizon, muito obrigada por sua presença aqui no programa. Eu que agradeço essa oportunidade, foi a única, né? Nós não tínhamos tido ainda uma oportunidade tão grande assim de poder divulgar esse movimento de bandas e dizer que aqui em Porto Alegre ele ainda é pequeno, continua sendo pequeno, mas que no interior do estado ele é forte, ele é muito forte, tem várias bandas. Basta dizer que aqui no Viamão nós temos em torno de 30 bandas. Então foi muito importante essa oportunidade, ao que eu agradeço. Meu nome é Janaína Lemes da Silva e o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, hoje fica por aqui. Este programa tem produção do Etnomus, URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina. Coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga e na técnica Jefferson Gomes. Boa noite e até segunda que vem com mais uma edição do Músicas do Mundo. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.